Gente, aproveitando aqui que nós estamos com um convidado direto dos Estados Unidos, vamos aqui ser bons anfitriões, né? E abrir o nosso papo matinal jogando os holofotes para lá. Os Estados Unidos chegou a 250 mil mortes por coronavírus e está adotando medidas de restrição na tentativa de frear o avanço da doença. A gente vai conferir os detalhes agora de tudo isso na reportagem da Camila Yunis. Diante do aumento de casos de coronavírus e o receio de uma segunda onda, autoridades norte-americanas têm adotado novamente medidas preventivas. Na cidade de Nova York, as escolas públicas serão fechadas. O ano letivo tinha começado há 2 meses e agora os alunos terão aulas remotas com tablets fornecidos pela prefeitura. O prefeito Bill de Blasio disse que 3% dos testes feitos na cidade deram positivo e que a medida de fechamento é um excesso de precaução. Ele disse também que o governo está pronto para lutar contra uma segunda onda. O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, já tinha determinado o fechamento de bares, restaurantes e academias em toda a região. Ele também proibiu reuniões com mais de 10 pessoas e justificou as medidas, afirmando que as novas infecções foram associadas a atividades como essas. Nesta quarta-feira, o presidente eleito Joe Biden disse que a atitude de Donald Trump em não colaborar com a transição de governo pode atrasar em meses a distribuição da vacina contra o coronavírus. Os Estados Unidos têm batido sucessivos recordes de casos de Covid-19. Já são mais de 11 milhões e 400 mil registros da doença e 250 mil óbitos. Paulo Figueiredo, eu começo por você, meu querido. Estão culpando o Trump por essas mortes por aí? Estão culpando o Trump por tudo aqui, né? Estão culpando o Trump pelo tempo ruim, estão culpando o Trump por qualquer coisa dentro dos Estados Unidos. Faz parte, é o mesmo fetiche que a imprensa brasileira tem com Bolsonaro, a imprensa americana tem com Donald Trump. Para contextualizar o espectador, esse prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, é uma espécie de Marcelo Freixo americano. E o Andrew Cuomo, o governador, é uma espécie de Guilherme Boulos. Nova York vive uma bolha, uma bolha de esquerda dentro dos Estados Unidos, assim como outros estados. As pessoas pensam que, os menos informados pensam que não existe esquerda aqui nos Estados Unidos. Existe, e a esquerda é muito parecida com essa, cada vez mais parecida com essa esquerda psolista brasileira. Agora, vamos falar aqui sobre os números reais, né? Fechamento de escola e tal. O que está acontecendo aqui? O número médio de casos aqui nos Estados Unidos realmente aumentou muito. Eram 165, agora média móvel, né? São 165 mil por dia. E eram 70 mil na crise, né? No auge da crise em julho. Mas o que está acontecendo? O número de mortos está subindo? Não, o número de mortos que chegou a ser, na média, 2.206 por dia, agora são 1.200. Então, é óbvio que você está tendo mais testes, a doença também está tendo mais formas de tratamento, e no final das contas, você acaba tendo uma doença que é menos letal para as pessoas, né? E qual era a justificativa das medidas de isolamento? Era para morrer menos gente? Não, era para achatar a curva e sobrecarregar o sistema de saúde. Agora, falando especificamente das escolas, tem 250 mil mortes nos Estados Unidos atribuídas ao Covid, né? Alguém sabe quantas crianças morreram desses 250 mil? De repente, Joel, vou te trazer para discussão, chuta aí, quantas crianças morreram dessas 250 mil? Mas o risco é a criança no contato com os mais velhos, né, Paulo? Não é só a morte Posso falar da disso criança também, mas quantas crianças morreram? O contato com os avós, não faço ideia. Qual é o número americano aí? Tu quer dar um chute, não? 83. Morreram 83 de 250 mil, no ano inteiro, desde o início da pandemia. É com essa justificativa que estão dizendo fechar as escolas. Não estou falando de 83 mil, não. Estou falando de 83 no total. Paulo, você tem o dado de quantos tem aí mais de 60, 70 anos de idade? Quantos são do grupo de risco? Tenho. Do grupo de acima de 65 anos, morreram 49 mil, quase 50 mil. Calma que piora. De 75 a 85, morreram 62 mil. E de 85 anos em diante, 72 mil. Ou seja, se você pegar, e eu fiz essa conta aqui, tá? Se você pegar e somar todas as mortes até agora de pessoas abaixo de 45 anos, todas nos Estados Unidos, se você fala, dessas 250 mil, você tem 6 mil mortes só, de 250 mil. 6 mil abaixo de 45 anos.
E mesmo que você pegue de 45 a 54, você tem 12 de 150. Ou seja, você soma essas todas 20 mil, menos de 10%, 8% de total das mortes. Qual é a justificativa para você manter essas pessoas em casa? Não tem justificativa nenhuma. Qual é a justificativa? Claro, o Joel fez um bom ponto. Você tem que evitar o contato dos mais velhos. Os mais velhos e os mais vulneráveis devem ter a oportunidade, se quiserem, porque cada um é senhor das suas decisões, de ficarem mais isolados. Mas como é que você vai justificar fechamento de escola? O que é isso? Joel, e aí? Fala um pouquinho. Paulinho, eu vi você falando alguma coisa. Você quer falar algo? Alguma coisa? Tem um ponto importante em relação a fechamento de escola, né? Na Europa eles mantiveram abertos, porque parece que o índice de contágio na escola não é tão grande. Então, não sei, talvez outros lugares aí a gente esteja observando maior contágio até do que de fato da escola. Mas existe esse ponto que o Joel trouxe já, que é a questão da criança, do bebê, enfim. Com eles realmente não acontece nada e muitas vezes são assintomáticos, não dá nem para saber que eles estão com a Covid. E aí, esse problema deles passarem para outras crianças. Mas engraçado que eu vi uma matéria na revista Crescer, se eu não me engano, no site da revista essa semana, que aqui no Brasil tem crianças infectadas, mas elas não contraem na escola. Elas contraem em casa, dos pais que estão participando de festas e pequenas aglomerações com conhecidos. E aí, Joel? Pois é, né? Aqui no Brasil, eu, desde meses atrás, já tenho dito e ecoando aí especialistas da área de educação que diziam o seguinte: olha, gente, educação deveria ser uma prioridade do país. Como é que a gente reabriu tudo, né? Shopping center, cinema, bares, restaurantes, pessoas se aglomerando, mas as escolas, em grande parte, ficando fechadas, o que, especialmente para uma população mais pobre, cuja também não houve esforços de políticas públicas muito eficazes em muitos lugares para levar a educação à distância, via celular, com plano de dados bancado pelo governo, isso não aconteceu. Enfim, significa um ano perdido para milhões de crianças brasileiras. Sem sombra de dúvida, nos Estados Unidos, a situação, como lá tem mais recursos, dá para você substituir melhor o ensino presencial pelo ensino à distância, mas mesmo assim o ensino à distância traz danos também para as crianças. Você tem que ver quais são as medidas que, de fato, vão ajudar no combate ao vírus. Mas uma coisa é inegável. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, ambos estão no grupo de países que lidou mal com o coronavírus. Infelizmente, estamos aí no top 20 mundial de países em número de mortes por milhões de habitantes. Muitos outros países tiveram muito menos mortes, muito menos danos. Países como Brasil, Estados Unidos e outros que não fizeram um bom trabalho. Países continentais, como o Brasil e Estados Unidos, um bom trabalho. Isso quem disse, por exemplo, é o Dr. Anthony Fauci. Depende também de uma abordagem mais uniforme entre as diferentes regiões, em que você tenha coordenação, que você tenha esforços também federais de ajudar os diferentes lugares de acordo com as suas necessidades, com recursos, com equipamentos. Aqui no Brasil, o que o governo federal fez principalmente foi mandar cloroquina para as diversas cidades, né? Inclusive recebemos uma remessa. Imagino que o presidente Trump estivesse desovando a cloroquina que os Estados Unidos não utilizou. E prefeitos precisavam de outras coisas aqui no país e muitas vezes não receberam ou demoraram a receber. Então faltou, sem sombra de dúvida, sim, uma ajuda e um comprometimento do governo federal. Nos Estados Unidos, a questão ideológica chegou a tal ponto que até o uso de máscaras, que é uma das poucas coisas que eu diria que está quase comprovado que usar máscara ajuda a retardar e a expandir menos, a contagiar menos o vírus. Até o uso de máscaras foi politizado. Então, para parte da direita mais radical americana, não usar máscara passou a ser um símbolo da liberdade individual. Isso é suicídio, gente. Isso é suicídio. E o Trump, infelizmente, alimentou esse tipo de maluquice. Então, não dá para botar todas as mortes na mão de nenhum presidente. Agora, o presidente ajudou ou o presidente atrapalhou nos esforços coordenados para combater a pandemia? No caso do Brasil e no caso dos Estados Unidos, está bem claro que o presidente atrapalhou. Ô Zé, eu queria te inserir aqui nessa nossa conversa, te questionando aí a postura do governo brasileiro em relação à permissão de voos para países que estão aí aumentando os casos de coronavírus. Existe alguma possibilidade aí do Brasil fechar o espaço aéreo para esses países? Não seria uma medida acertada? Ô Paulo, isso está em discussão, mas o governo brasileiro ouviu aqui cientistas dizerem o seguinte, que no caso atual,
o vírus já está rondando, já está andando aqui no Brasil e não vem mais de fora como no início da pandemia, né? Na verdade é o seguinte, eu não sei quem inventou essa história, dizem que foi o Imperial College, de que você deve isolar a pessoa que não está infectada. Isso é bíblico. Os infectados é que sempre foram isolados. No beabá da infectologia diz o seguinte, que o transmissor deve ser imediatamente identificado, no caso de uma endemia ou epidemia, né, e isolado, o transmissor. E aqui no Brasil, como resposta do mundo inteiro, os saudáveis foram isolados. E as pessoas continuaram indo para o trabalho, pegando ônibus, pegando metrô e voltando para casa junto dos isolados, né? Isso está evidentemente errado. Osmar Terra me alertou, no início da pandemia ali, no Paraná, não tinha um caso no Paraná inteiro. E a universidade fechou, e as escolas fecharam. Não tinha um caso no Paraná. Então, como é que é isso? As escolas têm que funcionar. Se houver um caso em uma sala de aula, a sala de aula deve ser dispensada. Se houver 2 ou 3 casos numa escola, é caso de se pensar em isolar a escola, não toda a comunidade onde não exista nenhum caso. Quer dizer, no município onde não exista um caso, a escola sendo fechada, isso está errado. O presidente, que foi o assunto inicial aqui, tem toda a razão sobre... Imagine se o homem do campo, se o produtor, não existe mais aquele homem do campo que acorda cedo, pega a sua enxadinha, isso é romantismo. Não. Hoje, o grande produtor agrícola, ele usa maquinários com GPS e tal. Imagine se esse setor tivesse paralisado. O preço que estaria hoje a alimentação. Muito caro. A inflação já é visível aí, culpa da paralisação de setores. Ficou difícil repor peças, maquinários, porque as indústrias fecharam. Isso não podia ter acontecido. É preciso responsabilidade. Paulo, esse é um vírus sério. Ele mata. E eu não gosto nem de olhar números. Que seja uma criança que morreu. É sério. Mas não há outro caminho a não ser enfrentá-lo com as armas que nós temos. Porque isolar, como uma ilha agora, chegou o primeiro caso, chegou o primeiro de muitos que vão acontecer. É impossível. E o Brasil, não sei exatamente obra de quem, fez um enfrentamento ideal. Veio a proteção, gente, é para os hospitais, não para as pessoas. E no Brasil veio devagar, uma onda achatada, chegou um ápice, né, num patamar considerado alto e constante. Não haverá segunda onda, porque nós já estamos numa onda única. Não é minimizando, é dizendo o seguinte, que nós não temos defesa para o vírus, a não ser a famosa vacina. Paulinha, você pediu a palavra? Porque um ouvinte nosso escreveu aqui no Twitter pra gente, o Carlos Gutenberg, ele diz assim, sou professor de escola pública em Nova York, eles fecharam as escolas porque o acordo com o sindicato dos professores era de que isso ocorreria quando o nível de transmissão atingisse 3% da cidade, visa proteger professores e membros da escola. Tá aí a participação do nosso ouvinte, o Carlos Gutenberg, que é professor de escola pública lá na cidade de Nova York. Paulinho tá pedindo a palavra também. Quem diria, né, que os sindicatos iam atrapalhar a vida de alguém? Quem poderia imaginar que os sindicatos iam atrapalhar a vida de alguém, né? Como sempre os sindicatos pensam no umbigo deles e nunca no umbigo das pessoas. Eu queria só, senão os ouvintes também vão me matar aqui, de eu não trazer, já que o Joel falou que tem consenso em relação ao uso de máscara, Joel, não tem consenso não, tá? Foi publicado ontem, eu estou aqui com ele na minha frente, um estudo aqui, questionando justamente a eficácia da máscara. E é um estudo, eu sugiro que o ouvinte depois procure o estudo na internet. A revista Galileu parece que publicou também aqui no Brasil, mas ele diz, é um estudo, o que se chama do padrão de ouro dos estudos, né, que é um estudo randomizado, controlado. E comparou as pessoas usando máscaras e as pessoas não usando máscara. E o resultado foi que a eficácia é praticamente nenhuma ou nenhuma, e tem gente que está interpretando o estudo até como a máscara atrapalhasse. Eu não iria tão longe. Mas longe de um consenso a respeito desse caso. Inclusive a OMS já mudou de posição sobre o assunto, né, a Organização Mundial de Saúde, 2 vezes.